Olá, pessoal! Como vocês estão? Estamos aqui para mais um dos nossos podcasts entre cafés e terapias. Eu sou a Susan, eu sou psicóloga. Eu estou aqui com a Maria, que é minha parceira aí nesse nosso projeto lindo que a gente está vendo cada vez mais crescer. E a Maria também é psicóloga, mas eu vou chamar ela para se apresentar e logo depois eu já falo um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Então, como você já disse, meu nome é Maria e eu também sou psicóloga. E estamos aqui hoje para conversar sobre um tema extremamente importante que envolve muito a vida da maior parte dos brasileiros, né? Vai aparecer aí na vida de todo mundo em algum momento. E a gente achou extremamente importante trazer para a gente conversar, tirar algumas dúvidas que a gente percebe que tem no senso comum, no popular e falar um pouco mais sobre como funciona o tratamento, até para ajudar você aí que está sentindo esse sentimento, né? Essa emoção e essa sensação. Susan, traz aí qual que é o assunto que eu tô falando. Isso, Maria. Eu acho que, na verdade, assim, né, é um sentimento que ele faz parte até do nosso instinto de sobrevivência, né? E é a ansiedade, né? Eu acho que esse sentimento de se sentir ansioso, de estar ansioso. E aí a gente quer conversar um pouquinho hoje para justamente identificar, assim, até que ponto que a ansiedade ela faz realmente parte da nossa vida e tá tudo bem, né? Ou quando que é o momento de prestar atenção nessas sensações, nesses sentimentos, né? E nessa forma, às vezes, de se relacionar com o existir nesse mundo, né? Que é, é estar lidando com tudo de uma forma muito ansiosa e muito acelerada e talvez muito que te traga uma sensação até de desconforto, de adoecimento e de sofrimento. Então, a gente vai falar um pouquinho assim, até que ponto que essas sensações elas fazem parte, né, da gente enquanto ser humano e que nos motivam a ir para frente, a estar em desenvolvimento, ou quando que é o momento da gente realmente olhar e parar com atenção para entender que a gente precisa buscar recursos para lidar com essas sensações. Exatamente. E aí, trazendo até isso, a gente decidiu também falar um pouco sobre dados para aumentar a conscientização sobre o tema. Então, hoje, essa pesquisa é do ano passado, de 2023, mas a OMS divulgou dados do Brasil. E qual que é o dado que a gente tem sobre ansiedade? Que 26,8% dos brasileiros já tiveram um diagnóstico médico de ansiedade. E aí aqui é interessante a gente entender que provavelmente esse número é muito maior, mas não tiveram Uhum. de fato um diagnóstico médico, porque passaram por aquilo ali, talvez sozinhos, sem procurar por ajuda. Então, com certeza esse número ele ainda está bem diminuído através dessa pesquisa, com certeza ele é maior. E também quando a gente está falando de uma população mais jovem, entre 18 e 24 anos, um terço deles, 31,6%, tem também essa questão da ansiedade. Então, para ver o quanto essa prevalência ela é muito alta no nosso país, inclusive no ranking mundial a gente fica em primeiro lugar, né, de ansiedades de pessoas ansiosas. E, claro, a gente entende que isso tudo vem de contextos sociais, de questões financeiras, de medos e, enfim, N coisas que contribuem para o Brasil estar nesse local. Mas a gente quer falar também de uma forma mais individualizada sobre como que funciona para as pessoas. Individualizada não, quis falar o contrário, generalista, né? Então, ao invés de falar sobre o Brasil, sobre como isso acontece aqui, nós vamos falar da ansiedade no geral, independente do país que você mora ou que a pessoa que a gente estiver se referindo reside. E até é importante, né, especificar bem que a gente vai generalizar, né, Maria, porque é, enquanto psicólogas, enquanto é, profissionais que trabalham com psicoterapia individual, a gente sabe que cada pessoa que chegar para a gente vai ter uma história, que vai ter uma situação diferente relacionada com um transtorno de ansiedade, se for o caso, ou com qualquer situação que esteja
vivendo, né? Então, assim, é muito difícil a gente olhar para um sujeito e colocar padrões, muitas vezes, gerais para uma história que é específica, né? Então, acho que é importante até a gente trazer aqui o quanto que a psicoterapia tem um papel fundamental para uma pessoa que tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, né? Porque quando o sujeito ele passa a entender que esses sentimentos, essas sensações, até vou trazer a palavra angústia aqui, né, que ela está muito relacionada até com a abordagem que eu utilizo, que é a Gestalt terapia, né, esse sentimento de angústia que o sujeito vai sentir muitas vezes, é, é importante começar a entender e se conhecer para identificar quando essas sensações estão chegando e o que fazer nesse momento, né? O que buscar, quais os recursos que podem fazer sentido para aquela pessoa, né? Então, cada pessoa vai encontrar um recurso diferente, né? Eu gosto muito dos pilares ali que eu sempre falo para os meus pacientes, eu sempre digo para eles assim que são coisas que são extremamente importantes, né? Que é a vida social, que é fazer uma atividade física, é dormir bem, ter uma alimentação adequada, mas não adianta a gente falar isso para todo mundo sabendo que são realidades diferentes, né? Sabendo que muitas vezes a possibilidade de uma academia não encaixa, talvez é uma caminhada, ou talvez a questão da alimentação também a gente sabe que é muito pessoal, o sono vai ser também muito individual, e a vida social também. Então, assim, por isso que eu acho que quando a Maria traz essa questão da gente generalizar aqui hoje um pouco a questão da ansiedade não é para que ninguém saia fazendo diagnóstico, não é para que ninguém se coloque dentro de uma caixa ou se reconheça dentro de algum tipo de transtorno, mas sim auxiliar a lidar com essas sensações que às vezes podem surgir, né? E aí cada um pensar nos seus recursos próprios. Exato, e aí a ideia é, ok, você se identificou com isso, você acha que você tem, procure uma Uhum, ajuda, um profissional capaz, um profissional psicólogo, né, se necessário, um profissional psiquiatra, para daí sim você conseguir fechar um diagnóstico. Não tenta fazer sozinho, porque realmente a gente vai falar de algumas características, mas é extremamente individual, e inclusive trazendo assim um pouco do quando a pessoa ela chega no nível de ter um diagnóstico de um transtorno ansioso, é importante ressaltar que isso não acontece por um único motivo. Então, todos os tipos de transtornos mentais, eles são multifatoriais. Então, são várias uhum, coisas que combinam para isso acontecer. Então, podem existir fatores genéticos, fatores sociais, o meio em que eu vivi, a minha família, como que eles se relacionam, se as pessoas ao meu redor também têm transtornos daquele mesmo aspecto que eu estou avaliando, questões de vida, traumas, enfim, existem N uhum, coisas que vão constituir aquilo. Então não é uma linha reta. Aconteceu X comigo, eu vou ter Y. Não uhum, necessariamente. E aí a gente uhum, queria trazer assim uma parte que linka com essa questão genética, que é o surgimento da ansiedade. Então, a gente entender como que ela surge dentro do ser humano. Quando nós éramos lá, homens das cavernas, quando tudo começou, essa ansiedade, ela era, assim, uma das coisas que nos mantinha vivo, que nos mantinha procriando, colocando a espécie para continuar. Então, ela dava aquela sensação de eu sei que existem perigos lá fora e eu preciso me proteger deles. Então, se a gente for olhar de uma forma muito racional, a ansiedade, ela não é só necessária, como ela é uma das coisas que nos mantém vivos. E claro, quando uhum, a gente está falando hoje em dia, os perigos são outros. Nós não temos mais, pelo menos a maior parte da população, não tem mais medo de ser comido por um bicho, que era o que acontecia naquele momento. Mas o nosso cérebro interpreta as coisas que a gente está vivendo no nosso dia a dia como se fosse aquele mesmo nível de perigo. A gente sabe uhum. racionalmente que não é, mas a ansiedade ela vai acontecer da mesma forma. Essa sensação a gente não vai conseguir controlar no momento. Até porque nós somos adaptativos também, né? A gente vai se adaptando às novas situações, porém os medos de coisas que a gente não conhece continuam existindo, né?
continua ou de que a existindo. gente conhece e tem referência, no caso, né? Uhum, exatamente. E não que aquelas coisas não sejam perigosas de fato. Algumas são, só que o nível que a gente sente muitas vezes é muito maior que o perigo em si. Então, quando a gente Uhum. fala, por exemplo, de uma ansiedade social, o medo que aquela pessoa tem, por exemplo, de falar em público, de estar numa festa, de estar envolta de muitas pessoas, isso também tem uma questão biológica por trás. De quando éramos lá os homens da caverna novamente e grupos diferentes do nosso, eles representavam um perigo, de fato. Então, hoje em dia, a gente ainda carrega esses traços genéticos biológicos com a gente e eles vão se apresentar. E aí, quanto é importante a gente fazer essa separação do que é um medo real, eu realmente estou em perigo, eu realmente preciso me preparar, resolver este problema, e o que é só uma sensação que o meu corpo está trazendo porque ele acha que está em perigo. Eu até separei aqui, né, Maria, assim, porque a Maria, ela fez essa introdução para que a gente possa entender um pouco sobre a, a relação que a gente tem enquanto ser humano com a ansiedade. E aí eu trago um resuminho para que a gente possa parar para pensar também e talvez entender os tipos de ansiedade que existem, né? A gente tem digamos assim, que é um livro, que é um documento que nos assessora enquanto profissionais, e é um dado científico que sai dali, e aí a gente pode, muitas vezes, com o auxílio dele, entender melhor, né, os transtornos, entender o que está relacionado aos sentimentos que as pessoas têm diante de algum diagnóstico, de algum transtorno. E aí eu trago aqui, né, os tipos de ansiedade que a gente tem hoje dentro do DSM, que é esse nosso livro, digamos assim, nosso documento científico, né, e que nos traz um suporte. Então, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem o transtorno de pânico ou a síndrome de pânico, e aí até eu vou pedir para Maria trazer um pouquinho de um relato, né? A gente até já trocou algumas vezes informações sobre isso, porque a síndrome de pânico ou o transtorno de pânico, ele é permeado até por crises de pânico, né? E aí a gente muitas vezes faz confusão falando sobre o que que é uma crise de pânico e o que que é uma crise de ansiedade, né? Que são coisas que fisicamente muitas vezes elas vão parecer iguais, mas na verdade não são, né? E aí até a Maria vai estar falando um pouquinho sobre isso também, tá? Realmente, é importante fazer essa divisão justamente pela questão do tratamento. Porque o tratamento de um é bem diferente do tratamento de outro. Então, qual que é a diferença principal? No transtorno de ansiedade, quando eu tenho ali uma crise de ansiedade, geralmente eu vou ter motivações que também, ok, às vezes elas não estão extremamente claras para mim, mas elas existem. Então, são pensamentos que eu estou tendo ali sobre a situação, é a situação em si que me lembra de uma outra situação que já aconteceu, é um misto de coisas que está acontecendo ali na minha vida. Então, eu tenho os porquês daquilo acontecer. Eu também, a gente vai conseguir perceber que aquela sensação, ela é um reflexo desses pensamentos, disso que está acontecendo. Então, a gente consegue Uhum. traçar uma linha mais clara entre uma coisa e a outra. E aí, no tratamento, a gente vai para essa parte dos pensamentos, do comportamento, como que eu manejo essa ansiedade, como que eu trabalho com ela. Já num transtorno de pânico, quando eu tenho crises de pânico, eu tenho aquela sensação que eu vou morrer, uma sensação de morte mesmo, tanto que muitos pacientes acabam no hospital achando que tiveram ali uma questão cardíaca, um AVC, e na verdade o que eles tiveram foi uma crise de pânico. E por que que Uhum. depois essa crise de pânico ela pode se transformar num transtorno de pânico? Porque a partir daquele momento eu começo a ter muito medo de ter aquela sensação de novo. Então, tá vendo que na crise de ansiedade é a minha vida que vai trazer aquela crise novamente, as coisas que estiverem acontecendo, os meus pensamentos. Quanto aqui é a sensação. Eu tenho medo da sensação física daquela crise que eu tive. E aí, a partir daquilo, eu começo a ter outras crises, porque eu já estou antecipando aquela situação ruim novamente.
E aí o tratamento dessa questão do pânico, ele vai estar centrado nessa sensação física. Eu conseguir diferenciar o que que é realmente eu ter um AVC e o que que é ter uma crise de pânico. Eu consegui cada vez mais lidar melhor com aquela sensação física, ter ferramentas para lidar com aquilo. E aí o tratamento vai funcionando e a pessoa vai se sentindo melhor. Você está vendo como são focos completamente diferentes? A gente tem um Uhum. amontoado de coisas que acontecem, leva uma pessoa a uma crise de ansiedade, e o outro tem as crises de pânico, que às vezes elas acontecem do nada, que a pessoa não consegue Uhum. prever que aquilo vai acontecer, e o foco está na sensação física que aquilo causa. Eu acho que é Uhum. importante a gente dividir justamente pela questão do tratamento. E aí, de novo, né, eu acho que a gente sempre fala isso aqui, assim, mas a importância do autoconhecimento, né? A importância da gente se reconhecer diante de uma situação e principalmente reconhecer as sensações que o nosso corpo vai dando, né? Os sinais que o nosso corpo vai dando para que a gente também possa saber como lidar, né? E Uhum, buscar os recursos adequados para estar chegando nessa regulação, né? E uhum, lógico que não é fácil, né? A gente fala aqui assim que autoconhecimento é importante e é muito complexo porque envolve muitas coisas, né? O entender como a gente funciona é algo que muitas vezes é, pode ser simples, mas normalmente é bem demorado até para a gente entender o porquê que a gente reage, o porquê que a gente age de uhum, determinada maneira diante de algum, né, estímulo que a gente tem ou diante de alguma situação que a gente vivencia. Então, mais uma vez, de novo, e eu acho que sempre a gente vai falar isso aqui, como é importante que as pessoas se reconheçam diante das situações, né? Para conseguir lidar melhor com elas e se sentirem melhores, né? E claro. aí acho que vou falar um pouco até de mim aqui, né? O quanto que eu ultimamente tenho precisado identificar situações em mim, né? E eu e a Maria a gente conversa muito sobre isso porque a gente é psicóloga, a gente troca informações sobre a nossa profissão, mas a gente é ser humano, né? E a gente também passa muitas vezes por situações que nos colocam nessa sensação de angústia, né? De preocupação, de sentimentos, de que a gente precisa dar conta de uma determinada coisa, ou que a gente não está dando conta, e aí a gente começa a se cobrar. Então, assim, a gente também vive, né, essas sensações. E aí também o quanto que é importante a gente, às vezes, conversar, trocar com outras pessoas, até para nessas conversas e nesses momentos a gente conseguir encontrar alguns recursos, né? Porque aí a gente vai chegando, às vezes, em respostas ou em possibilidades ou em alternativas para que a gente possa se sentir um pouco mais leve, assim, né? E aí vou falar um pouquinho agora que, até do que eu estava falando antes ali, dos tipos de ansiedade, né? E aí, quando eu falei do transtorno de pânico, a Maria fez essa exemplificação que ficou perfeita, que eu acho que, inclusive, é super importante que a gente consiga fazer essa diferenciação, né? E a gente tem ainda, além, dessas que a gente já falou, a gente vai ter a fobia social ou ansiedade social, o transtorno obsessivo compulsivo, que também, né, é algo que também está muito relacionado. Eu acho que, como o nosso foco de trabalho muitas vezes é o universo da mulher, e até o nosso podcast é pensado para as mulheres, né, o quanto que muitas mulheres, às vezes, são diagnosticadas com esse transtorno, e aí de novo, vem as histórias, vem o social, né, por trás disso, porque quanto que a gente é cobrado, quanto que a gente também é ensinada muitas vezes, né, a encontrar a perfeição, ou a não falhar, ou a sempre dar conta de tudo, e está relacionado com vários fatores, né? Mas então, assim, são esses os transtornos relacionados à questão da ansiedade. Ah, tem mais um aqui.
já estava esquecendo, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que também é mais um relacionado à ansiedade, que também vai trazer algumas sensações aí físicas, né, para quem vivencia. Uhum, exato. E olha só como é importante a gente olhar e conseguir fazer essas diferenciações entre uma coisa e outra. Porque a causa daquilo, por que que aquilo ali está me incomodando, ela muda completamente, né? Dependente de qual Uhum, lugar que eu me encontro. E o tratamento também é completamente outro. Então, vai muito, eu vejo assim que é muito do psicólogo ele ter esse olhar e ele investigar muito bem, fazer muitas perguntas, buscar entender o que está acontecendo. E o uhum, paciente, conforme ele está sentindo aquela sensação, aquela emoção, aquela angústia, poder identificar também. Por tá. exemplo, eu tenho medo de dirigir. Uma coisa vai ser eu ter essa ansiedade generalizada, uma ansiedade não patológica, eu vou sentir medo da direção, de bater no carro, de acontecer alguma coisa. Se eu tenho um transtorno do pânico, provavelmente o meu medo vai ser: e se eu tiver uma crise de pânico enquanto eu estou dirigindo, o que que acontece? Se eu tenho uma ansiedade social, pode ser que eu pense: tá, e se eu bater e eu tiver que resolver com a pessoa que eu bati? E se a pessoa estiver X, Y, Z, como é que eu vou lidar com essa situação? Uhum. Se eu tiver um transtorno do estresse pós-traumático, talvez, em algum momento, né, supondo aqui um exemplo, eu já tenha sofrido uma questão de acidente, né, um acidente de carro, moto, avião, sei lá, qualquer coisa, que tenha me traumatizado, que tenha me causado o TEPT, e na hora que eu tô ali passando pelaquela situação, aquilo me volta novamente. No toque, às vezes pode ser que eu esteja num Uber, por exemplo, e eu fiquei com muito medo de, ai, quem é que sentou aqui antes? Será que isso aqui tá sujo? Será que eu vou me contaminar? Será que eu vou ficar doente? Então, mesmas situações, dependendo do tipo de transtorno que eu tenho, elas vão ser interpretadas de formas completamente diferentes. E o foco de como a gente vai lidar com aquela situação, de como vai ser um tratamento, um dia a dia, ele muda completamente. Então, quando a gente fala assim sobre transtornos na psicologia, tem psis que ainda vão muito no caminho de não diagnosticar, né, de deixar quieto, mas eu já tenho uma visão que a gente precisa sim olhar para esse lado, porque como eu falei, aqui a situação ela vai ser completamente diferente, ela vai trazer um sofrimento, uma preocupação completamente diferente, dependendo de qual diagnóstico você tem, de qual categoria ali que você acabou se encaixando, por N fatores de vida. Então, eu vejo que a gente precisa ter este cuidado, claro, não tendo manejo para entender o que que é o que, dividindo, não colocando aquela pessoa como, ah, ela é a fulaninha e ela tem toque. Claro, O rótulo, né? A gente ela tem lidar sempre muitas com o coisas. rótulo, né? Exato. Né? Porque acho que aí eu estava pensando agora enquanto estava falando, Maria, né? Na questão da ansiedade, seja ela qual transtorno de ansiedade for, né? Uma das coisas que todas elas têm em comum, né? E aí eu vou falar um pouco talvez da minha abordagem agora e de que forma que eu tento fazer esse trabalho com os meus pacientes, né? Ah, quando a gente fala da ansiedade, e aí muitas vezes as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender de uma forma bem prática, concreta e rápida, né, a diferença principal entre a ansiedade e a depressão, né? Então, assim, a ansiedade ela vai estar sempre relacionada com o que ainda não veio, né? Com o que pode acontecer, o que vai acontecer, e se acontecer, né? Aquela coisa do não ter o controle do futuro, né? Meu Deus, mas o que que, se eu não der conta de entregar esse trabalho? Ah, mas se eu não fizer isso aqui? Ah, mas se eu disser não para tal pessoa, o que que pode acontecer, né? Então, a ansiedade, normalmente, ela está mais relacionada com essa sensação de o que eu não consigo controlar no futuro, né? Do que será que vai acontecer no futuro. Já a depressão, ela acaba tendo um pouco mais de relação, né, com o estar conectado a coisas do passado, a vivências que não teve, histórias que acabou não conseguindo concretizar, né? E isso também estou falando aqui de uma forma muito generalizada, né? Mas pensando na abordagem que eu utilizo, a gente sempre tenta trazer muito o sujeito para o momento presente, né? Então, assim, ok, a gente não tem como controlar o futuro, o passado ele já está lá, já aconteceu.
né? Mas vamos pensar hoje o que que a gente tem de concreto, o que que a gente consegue fazer aqui, né? E aí a Gestalt traz o termo do aqui e agora, né? A gente sempre fala muito do aqui e agora, momento presente. Então, o que que a gente consegue fazer aqui nesse momento? O que que a gente consegue efetivamente solucionar dessa tua preocupação, né? Do que não chegou ainda, mas de concreto, o que que eu tenho? Então, vamos lidar com isso que eu tenho de concreto? Vamos tentar trabalhar com o real e o que está aqui na minha frente nesse momento, né? Até uma situação que aconteceu há pouco tempo comigo, uma pessoa que tinha muita dificuldade de dizer não, né? E aí a gente vai conversando durante o processo terapêutico, as pessoas vão contando as histórias e como que elas têm dificuldade de dizer não, em que situações que elas têm dificuldade de dizer não. E aí acho que é o encantamento, assim, e a beleza do nosso trabalho, né? Porque a gente praticamente não precisa falar, né, Maria? Quando a gente vai ouvindo o que o sujeito que está na nossa frente, o nosso paciente, vai falando, as respostas, elas saem do próprio paciente, né? Então, muitas vezes, as próprias angústias que o paciente traz para a gente no momento ali, já são as respostas. Né? Ah, mas e se eu fizer isso? E quando eu fizer aquilo? Mas se eu fizer tal coisa? E por que que você não pode fazer tal coisa? Né? Por que que você não pode dizer não? Vamos pensar num cenário catastrófico. O que que vai acontecer se você dizer não? Né? Ou o que que pode acontecer? Então, olha só, não é tão terrível, né? Ou que situação que vai acontecer aqui se você de repente colocar esse limite, né? Você entender que até aqui você consegue ir, para lá não dá mais e tá tudo bem, né? E também entender o tempo de cada pessoa e como cada pessoa vai lidar. E muitas vezes as nossas preocupações e as nossas questões e as nossas sensações de ansiedade, elas estão muito mais relacionadas com o que a gente cria do que com o que realmente o outro vai pensar sobre a gente. Né? A gente é muito, e isso é muito a gente mesmo, né? Assim, a nossa vida não é tão importante para a vida do outro, né? Mas a gente cria um cenário muitas vezes de que aquela pessoa vai deixar de gostar da gente, ou não vai mais confiar na gente, ou e às vezes nem é tão isso, né? Às vezes é menos, às vezes, na maioria das vezes, é bem menos. Né? E pensando no que você estava falando, Su, eu gostaria de trazer dois pontos. Primeiro, que você falou ali da questão da ansiedade e da depressão. Importante tomar esse cuidado para buscar ajuda para a tua ansiedade, porque muitas vezes os pacientes já chegam em estados deprimidos, causados por uma ansiedade que não foi vista, cuidada. Porque se a gente pensar no Uhum, longo prazo, a gente pode acabar fazendo coisas na nossa vida ou deixando então de fazer coisas na nossa vida por conta da ansiedade, e isso pode me deixar deprimido depois. Então, eu não consigo ter interações sociais por conta da minha ansiedade social e por isso eu não tenho relações significativas. E aí eu me sinto muito solitário, uhum, e a partir dessa solidão eu vou desenvolvendo um momento mais deprimido ou uma depressão por si só. uhum, Então, é muito importante buscar o tratamento quando você já está percebendo que essa ansiedade está te impedindo de fazer coisas que você gostaria de fazer para a tua vida, né? é E, verdade. o segundo ponto é uma questão um pouco mais prática, trabalhando ali o que você falou do concreto. Nós utilizamos dentro da TCC um termo que faz parte, é o tratamento primário que a gente utiliza, o mais importante da TCC, para a ansiedade generalizada e para os outros tipos de ansiedade, que é a dessensibilização sistemática. É um nome feio, mas a questão é mais simples do que parece, que é de fato a gente testar na prática aqueles meus medos, aquilo que está me trazendo essa ansiedade e poder cada vez lidar, manejar melhor com aquilo, a ponto de aquilo passar a não me incomodar mais tanto. Então, eu tenho medo de falar em público. Nós vamos planejando, claro, aos poucos, isso é bem individual, um tratamento bem individual. Então, não é para você fazer sozinho aí na sua casa, precisa de um acompanhamento. Então, esse Uhum, psicólogo vai preparar o paciente para começar a se expor àquela sensação, a falar em público, claro, de uma forma gradual. Então, provavelmente a gente vai começar em coisas mais tranquilas, o falar em público vai estar mais elevado, né, na categoria. Mas para aos poucos eu ir me expondo àquele medo, perceber que eu consigo lidar com ele, que muitas vezes a situação é bem
menos traumatizante ou menos ruim mesmo ali para aquela pessoa do que era antecipado. Então a gente quebra aquela ansiedade antecipatória e cada vez que eu vou me expondo, aquilo vai ficando mais fácil, até ponto de aquilo não me incomodar mais. Então, Uhum. essa é a parte mais concreta da ansiedade. A gente não pode fugir das situações que me dão ansiedade, porque cada vez que eu fujo, aquilo me deixa com mais medo de Mais ansiedade. enfrentar. E aí, na tentativa de se proteger que a gente faz, a gente evita para se proteger e no final fica cada vez pior. E aí, no tratamento, a gente vai fazer o movimento contrário, a gente vai ter que se expor àquilo. E aí, por isso que muitas vezes um tratamento para ansiedade ele não é tão fácil de passar, porque ele vai envolver esse empenho de estar nas situações desconfortáveis, Desafios, né? E desafios. lidar com desafios nem sempre é fácil, né? Na verdade, nunca é fácil, né? Não, Vão ter níveis de desafios, mas é necessário encarar, né? Aquela história, assim, não dá para fugir, né? É necessário, de um tratamento para qualquer tipo de ansiedade, é, não é se escondendo ou fugindo que você vai conseguir resolver, né? E eu acho que até, assim, já pensando em encaminhar o nosso pod de hoje, assim, para um fechamento, queria trazer aqui, né, de novo, e lembrar vocês que se de alguma forma, né, algo que a gente falou aqui hoje, algo que a gente trouxe aqui hoje, é, trouxe uma identificação para você, você conseguiu perceber que faz sentido algumas das coisas que a gente disse, né, algumas sensações que a gente trouxe aqui, que a gente descreveu, fazem parte da sua rotina e estão te causando algum tipo de sofrimento, não passe por isso sozinho, né? Ninguém precisa ficar sozinho, e principalmente quando falamos de ansiedade, é praticamente impossível, né, a gente conseguir é, lidar e sair dessas sensações sozinho. Então, busque ajuda de um psicólogo, busque, né, se você acha que talvez já esteja num momento muito difícil, talvez um psiquiatra também, né? Mas a gente reforça aqui que muitos das formas de lidar com a ansiedade estão na maneira que a gente vai conseguir criar estratégias para diminuir essas sensações ruins que a gente vai ter fisicamente. Então, fica aqui, né, a nossa dica, talvez o maior recado que a gente queira passar com esse tema que a gente trouxe hoje, que ninguém precisa passar por nenhuma sensação ruim sozinho. Então, vou deixar no link da descrição do nosso episódio ali os nossos contatos, né? O meu é psi_Suzane Spring, a Maria é psi_Maria Stolfi, né? Que também estamos com as agendas abertas. Se você achar, se sentir nesse momento com essa necessidade, a gente pode também estar te ajudando, te auxiliando. exato. E eu queria só complementar que eu estava falando ali sobre o enfrentamento. E o enfrentamento é bom ressaltar que você vai fazer quando você estiver preparado para fazer e quando você estiver no momento relativamente bem. Não tente fazer o enfrentamento quando você estiver no meio de uma crise de ansiedade. No meio de uma crise de ansiedade, você vai buscar distrações. Então, esse é o momento para você fazer uma técnica de relaxamento, para você dar uma respirada, para você sair do ambiente que você está, ir no banheiro, tomar um café, tomar uma água, se distrair daquilo. Não é o momento de enfrentar. Então, e também ressaltar o quanto o básico ele também funciona e ele é muito importante. Então, qualquer tratamento com psicólogos que você fizer, você vai ver que a gente vai tocar nos mesmos pontos. Você precisa fazer um exercício físico. Para ansiedade, isso que é imprescindível. Você precisa dormir bem, e para isso você tem que fazer uma higiene do sono, tem que preparar um ritual noturno, tem todo ali uma preparação para ter uma boa noite de sono, e tem que se alimentar bem. Não tem como, nenhum tratamento vai funcionar por completo se você não tiver essa base bem feitinha. Então, o básico ele também funciona. E aí, quando você estiver durante uma crise,
tente distrair, e quando você estiver fora de uma crise, através de um acompanhamento, você vai fazer o enfrentamento em si. Eu acho que é bem isso que tu falou, assim. E a psicoterapia, principalmente, eu acho que o grande objetivo é fortalecer, né, a pessoa, né, emocionalmente. Então, faz todo sentido. Perfeito, Maria. É isso aí mesmo. Eu espero que tenha feito sentido para você também, que está nos ouvindo, que é o nosso objetivo final, né? A gente gosta de trocar eu e a Su, mas a ideia é que para quem esteja ouvindo isso também esteja claro e faça muito sentido. Uhum. Mas se você tiver alguma dúvida, se você, me identifiquei, mas eu não sei se é bem isso que eu entendi, se é esse meu caso, entre em contato com a gente conversa ali com você, a gente tira dúvidas e vamos aí nos conversando. E aí eu percebi isso, agora me veio, que a gente não abriu a caixinha de perguntas para esse podcast, nós esquecemos. Somos humanas, tudo bem, a gente tem a nossa rotina, né? É atender, é família, é vida, nós esquecemos. Mas para o próximo episódio faremos, tá? Vou deixar aqui já agendado para Sim, não esquecer mais. E aí você pode ficar de olho nas nossas redes sociais que a gente vai abrir essa caixinha para o nosso próximo tema. exatamente, Maria. Muito bem lembrado, né? Falhar é humano. Tá aí a prova, né? Tá E tudo tá tudo bem. bem. Então tá bom. Então é isso, minha gente. Obrigada por hoje, né? Obrigada por sempre. Estamos aí. Até o próximo episódio. Tchau, gente, até mais.